Paz. Vamos hoje dar início à leitura comentada no livro de Atos, lendo o primeiro capítulo do versículo 1 ao 8. E fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos discípulos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No início dessa narrativa já encontramos um verbo em primeira pessoa, e aqui fica claro a autoria da narrativa por Lucas, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Também o primeiro versículo menciona Teófilo, e Teófilo é mencionado no Evangelho de Lucas, no início do Evangelho de Lucas, e nós ficamos entendendo quem é Teófilo, pelo menos alguma informação, ao ler o início do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste Evangelho, que diz assim, tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então ficamos sabendo que Teófilo era possivelmente um discípulo e Lucas tem a dedicação de apresentar os fatos. E, na verdade, o Evangelho de Lucas, ele é minucioso na narração. E como ele falou que ele ia fazer esta narrativa minuciosamente. Então, muitos detalhes da vida de Jesus nós encontramos no Evangelho de Lucas, que é um livro biográfico. E é lá que nós vamos ver esse detalhamento. Aqui Teófilo é mencionado. Então, por esta razão, se entende que o livro de Atos dá continuidade à história, e Atos tem essa característica histórica, e Lucas tem o cuidado de ordenar as coisas. Tanto é que aqui ele mostra desde a paixão de Cristo, versículo 3, ressurreição, com provas infalíveis, verdadeiras provas infalíveis da ressurreição, e até a ascensão de Cristo. Versículo 2 diz que ele vai narrando até o dia em que Cristo é recebido em cima, é recebido nos céus. Não é? E Jesus deixa as informações há um tom pastoral de Jesus aqui ensinando. É neste evangelho também que é nesta narrativa de Atos que ficamos sabendo que Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias ensinando aos apóstolos. E aqui eles começam a ser chamados apóstolos pela escolha do Senhor, ensinando e instruindo acerca do reino de Deus. Vem as instruções. Na verdade, o que nós vamos encontrar aqui é uma transição do ministério de Jesus para o ministério do Espírito Santo através dos discípulos.
E essa sucessão de acontecimentos, ela é ordenada, porque Lucas tem esse cuidado de ordenar os fatos. E nós encontramos também aqui as palavras de Jesus. Jesus instruiu os discípulos a ficarem em Jerusalém, não saírem de lá. Jerusalém, que é a cidade do grande rei, o início de tudo, e é ali que ele diz: fica até o derramar do Espírito Santo, como está prometido. A promessa do Pai é a promessa que Deus deu através do profeta Joel, da descida do Espírito Santo. O versículo 5, Jesus nos apresenta 2 tipos de batismos. O batismo na água, que ele fala, na verdade, João batizou com água. A água é o instrumento. Não é? Era o batismo de arrependimento. Porque a pregação de João era: arrependei-vos e crê no Evangelho. A mesma pregação de Jesus, que deve ser a nossa mesma pregação nos dias de hoje. Então, depois do arrependimento, as pessoas desciam as águas e eram batizados. E por isso que é chamado batismo de arrependimento. Porque prova que houve um arrependimento ou tomada de posição para um novo estilo de vida. E Jesus fala do segundo tipo de batismo, e aqui batismo no Espírito Santo. A tradução colocou batismo com o Espírito Santo, mas com da ideia de instrumentalidade, de instrumento, e no original esta partícula prepositiva é em, batizado no Espírito Santo. Quer dizer, há também uma imersão. Se na água há uma imersão, no Espírito Santo a imersão é maior, porque é de dentro para fora. O Espírito Santo vem habitar em nós sabemos isso pelas cartas, pelas instruções do Novo Testamento, e somos então tabernáculos de Deus, habitação do Senhor, e o batismo vem sobre nós. É uma imersão total, de dentro para fora, imersão total. É no Espírito Santo, no original está escrito assim. E o Senhor Jesus advertiu para os discípulos: não vai demorar muito. Então, tinha havido a Páscoa, depois naquele dia, naquela semana da Páscoa, Jesus é preso, é crucificado, ressuscita ao 3º dia e começa a apresentar-se aos discípulos nesses 40 dias e diz: não vai demorar muito, fiquem e esperem. E, na verdade, 10 dias aproximadamente depois é o Pentecostes, que é quando há a descida do Espírito Santo, e é isso que o Senhor diz. Os discípulos estavam curiosos, eles queriam saber, olhando para Cristo, sabendo que Ele é o Messias, eles queriam saber o que é que iria acontecer com Israel. Porque, na verdade, era a época do Império Romano e Israel estava debaixo do comando do Império Romano. Né? Era um império que dominava. Então, a pergunta dos discípulos aqui é uma pergunta humana, curiosa, necessária, olhando para o Messias, queriam saber o futuro, porque eles sabem que Deus sabe de todas as coisas. E perguntam se era agora que o Senhor ia restaurar o reino. Porque está escrito em várias passagens bíblicas, uma delas pode ser visto aqui em Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, sobre a restauração de Israel. Aliás, várias passagens dentro do livro de Isaías falam da restauração de Israel, e eles, olhando para Jesus, perguntaram sobre isso. E a resposta de Jesus é uma resposta diferente do que eles esperavam, porque o Senhor afirma a soberania de Deus. O Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder, os tempos e as estações. Então, quem determina o tempo é o Senhor, e Jesus está dizendo: não pertence a vocês isso. Não foquem no que vocês precisam fazer. Em outras palavras, a soberania de Deus é intransferível, não pode passar para ninguém. Então, aqui há um realinhamento para o foco dos discípulos. Qual é o foco? Obediência
para executar a obra missionária que eles têm que fazer, porque foram comissionados para isso e são preparados e serão capacitados para isso. É isso que o Senhor fala ao dizer: os tempos e estações são determinados pelo Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe fazer todas as coisas. Basta a nós confiar na palavra de Deus e que Ele vai executar no tempo certo. Porque, inclusive, está escrito: para tudo há um tempo e um modo. E aí vem o versículo 8. Esse versículo 8, ele é o versículo-chave de toda a carta, de todo o livro de Atos e também de todas as cartas, porque ele vai trazendo o alicerce teológico e prático da missão da igreja. Está aqui. E qual é? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é imprescindível na igreja. Imprescindível. Por quê? Porque é ele quem capacita os discípulos a testemunhar o evangelho. Serão capacitados, vocês vão receber poder do Espírito Santo. Para testemunhar de Cristo, precisamos ter o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita, trazendo sabedoria, discernimento, ousadia e a manifestação do poder pelos dons. Tudo vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Toda obra é feita por ele, na verdade. Então o Senhor diz: vocês vão ser testemunhas. E aqui há uma gradação. Gradação é algo que vai aumentando, vai de pequeno ao grande. Isso fala da expansão do evangelho, começando em Jerusalém, porque em Jerusalém eles recebem a capacitação do Espírito Santo. E aí o Senhor vai dizendo: em toda a Judéia, aonde está Jerusalém, e Samaria até os confins da terra. Isso fala da expansão, da propagação do evangelho no mundo. Isso inclui todos os povos, línguas e raças, todas as culturas, porque isto faz parte do plano redentor de Deus. O plano redentor de Deus é para toda a humanidade. E quem é que vai conduzir os discípulos nesta obra gloriosa de execução do plano do Senhor? O Espírito Santo, que veio e fica com a igreja para capacitá-la a executar este plano. Está escrito aqui no Salmo 22, quero percorrer alguns versículos. Salmo 22, versículo 27, diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão a Ele adorarão perante a sua face. Está escrito isso. Em Isaías 49, eu quero ir com vocês aqui, no 42:10. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor, desde o fim da terra, os confins da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há, vós ilhas e seus habitantes, todos adorarão ao Senhor. Ainda aqui dentro do livro de Isaías, desta vez no capítulo 49, nós vamos encontrar que Deus já tinha estabelecido esses limites que envolve toda a humanidade, envolve toda a terra. Então, o capítulo 49, versículo 8, diz assim, falando do servo do Senhor, de Jesus: pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, até os confins da terra. Já estava determinado pelas profecias que isso deveria acontecer até os confins da terra. E esta é a nossa missão agora, porque a missão começou com os apóstolos e continua com os discípulos do Senhor. São sempre os discípulos, juntamente com o Espírito Santo. Sem ele nada podemos fazer, certamente nada, mas com ele é diferente.
Então, a expansão do Evangelho até os confins da terra, pelo poder do Espírito Santo, está a nossa responsabilidade sobre isso. Está para fazermos. Estamos fazendo. Neste exato momento, estamos fazendo. Está sendo feito para que se cumpra a palavra do Deus Todo-Poderoso. A Ele glória eterna. Amém.